Bom dia, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo. A carta aos Colossenses. A cidade de Colossos ficava no vale do rio Lico, na parte sul da antiga Frígia, que se localiza no oeste da Turquia atual. Ficava situada numa das principais estradas comerciais para Éfeso e próximo de Hierápolis e Laodiceia. Quando Paulo escreveu a carta, a cidade estava em decadência e continuou assim até que um terremoto provocou a sua destruição. Paulo escreve quando Epáfras o procurou em Roma, na prisão, relatando que a igreja crescia, mas também sofria ameaças contra as doutrinas da fé, como o gnosticismo da cultura grega e a influência do pensamento judaizante, o que ele procurou combater com veemência. O objetivo principal, então, era dar ênfase à doutrina de Cristo e afirmar sua supremacia em oposição a todos os outros poderes ou tentativas de se obter a salvação. Iniciaremos nosso estudo vendo a suficiência da obra realizada para a nossa salvação. Uma obra sobre excelente. Colossenses, capítulo 1, do versículo 13 ao 20, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. Uma das formas do apóstolo apresentar a preeminência de Cristo aos Colossenses foi mostrando a obra que Jesus realizou, colocando-nos, assim, participantes da herança dos santos na luz. Argumento apresentado por ele. Que obra foi essa? No versículo 13, ele usa a palavra libertou, que significa resgatou. Jesus, portanto, suportou o desprezo e a morte para nos libertar da morte e da perdição eterna. Mas também diz-nos o texto que ele nos transportou. Imagine alguém sendo libertado de um campo de concentração e transportado para um abrigo, em um local de liberdade. Assim também nós fomos libertos do controle das trevas, mas não simplesmente deixados em qualquer lugar. Não. Nós fomos transportados para um lugar excelente, o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, onde a lei que impera é o amor de Deus para conosco, e em nos dar abundância de vida e amor de cada crente em fazer espontaneamente a vontade do Pai. Paulo ainda sustenta que nós temos a redenção, pois a salvação se compara à condição do escravo que está sob o domínio de uma tirania cruel. Satanás e nada pode fazer para conquistar sua liberdade, mas Cristo nos redime e nos torna livres. O preço que ele pagou foi o seu próprio sangue, e toda a nossa dívida pecaminosa foi parar lá na cruz do Calvário. Mas por que Jesus pode realizar tão eficiente obra? Porque é o Filho de Deus. Ao fixar o olhar nele, podemos perceber que o Deus invisível se torna visível. Deus se revelou a si mesmo em Cristo, uma vez que toda a plenitude de Deus habita nele. Corporalmente, Jesus é a imagem do Deus invisível. E em relação ao universo, ele é Senhor.
Quando Paulo afirma que ele é o primogênito de toda a criação, significa não que ele fora criado primeiro, pois já tinha mostrado que ele é o Criador, mas sim que ele é o herdeiro a quem pertence toda a autoridade. Jesus é o Senhor do universo, como está escrito. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Não há exceção. Tudo nos céus, sobre a terra e debaixo da terra, invisíveis e visíveis e invisíveis. Portanto, Cristo tem a prerrogativa de ser o Salvador. Por isso, ele é o cabeça do corpo da igreja, aquele que governa, uma vez que é o soberano. A razão dessa autoridade é que ele é o princípio e o primogênito dos mortos. A nova criação tem origem nele, pois ele é o primogênito dentre os mortos, pois foi o primeiro a ressuscitar e assim mostrou seu poder sobre a morte. Que Deus ele possa continuar falando ao seu coração grandemente. Estaremos orando ao Senhor. Senhor, eu te peço perdão por todos os meus pecados, minhas falhas e meus erros. Senhor, como Pai, uma pessoa que ama, Senhor, fazer isso, Pai, como uma filha, Pai, eu venho te pedir, Pai, pela vida dos meus irmãos, ó Pai, e te entregar, Pai, cada pessoa, Senhor, que precisava e que o Senhor colocou, Pai, para ouvir e ver esse vídeo, ó Pai. Senhor, que eles, Pai, possam, Senhor, entender aquilo, Pai, que o Senhor quer falar com eles, Senhor. Eu não sei, Pai, o que tu queres, Senhor, mas eu sei, Pai, que se o Senhor, Pai, tem algo para falar, o Senhor vai falar. E eu peço, Deus, que você possa despertar, Pai, enquanto é tempo, Pai, enquanto é dia, Senhor, porque é chegado o momento em que verdadeiros adoradores, ó Pai, adorarão a Ti em espírito e em verdade. E não aqui nesse mundo, mas lá no céu contigo, ó Pai. E, Senhor, não vai haver mais tempo, Pai, para aqueles que querem se arrepender, ó Pai. Mas, Senhor, enquanto é tempo, Pai, que eles se arrependam, ó Pai. Que eles possam ter, Pai, o discernimento de, Senhor, enquanto é tempo se arrepender. Porque, Pai, vai chegar aquele momento em que eles procurarão os teus servos e os teus servos não estarão mais aqui porque foram morar contigo. E eu te peço, Pai, faça a tua vontade, ó Pai, que tudo, Pai, que eles possam pensar, Pai, o Senhor possa tirar da mente deles e colocar, Senhor, aquilo, Pai, que eles precisam ter na sua mente, aquilo, Pai, que vai edificar a fé deles, ó Pai. Senhor, tira toda a tristeza, toda a mágoa, tudo que não provém de Ti e coloca, Senhor, o Teu amor, Tua felicidade, tudo, Pai, que for Teu, ó Pai, e tudo que não for, que o Senhor tire, que bata em retirada, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém. Fiquem com Deus e até a próxima com mais um vídeo no canal. Tchau!